A questão é sobre um afresco. Afresco é uma pintura em parede, que não é em tela de madeira, é feita numa parede de uma igreja, ou de um prédio, de um castelo. E o texto descreve aí que o afresco é de um pintor chamado Giotto. O afresco de Giotto, que foi um pintor italiano da passagem do século XIII para o século XIV, ou seja, finzinho da Idade Média ali, contribuiu para que o autor fosse considerado um dos precursores renascentistas. Então, o Giotto não é um artista da Renascença italiana. A gente considera que a Renascença italiana começa lá no século XV, século XIV, século XV, lá com o Donatello. Depois ganha força nos séculos XV e XVI com Leonardo da Vinci, com Michelangelo, com Rafael. Mas o Giotto ele já trazia técnicas ali no fim da Idade Média que, de uma certa maneira, são vistas como os embriões do Renascimento. Então, o Giotto seria uma arte embrionária, desenvolveu uma arte embrionária da cultura renascentista no campo da pintura. Bom, aí observando o quadro, nós vamos tentar responder a questão. Por quê? A questão pergunta isso. Por que que o Giotto é considerado um precursor do Renascimento a partir da observação desse afresco dele, que se chama Joaquim entre os Pastores? Letra A. Pois o afresco representa a temática religiosa predominante na época. Não é por isso, porque muito antes do Giotto, a arte gótica, por exemplo, tinha uma temática religiosa dominante e ela está bem distante, a arte gótica, da arte renascentista. Letra B. Expressa o hedonismo por meio de uma arte humanista. Falsa. Nesse afresco não dá para perceber nada de um culto ao hedonismo que é o culto aos prazeres humanos. Não tem nada aí que simbolizaria os prazeres humanos. Letra D. Então, o afresco manifesta a tendência clássica de retratar cenas bíblicas. Também falso que a tendência clássica é uma referência à arte greco-romana. E a arte greco-romana, ela não se caracterizava por retratar cenas bíblicas, até porque na Grécia e Roma antigas, a cultura dominante era uma cultura religiosa politeísta. Então era uma arte que retratava os deuses do Olimpo e não as cenas bíblicas. Ou então uma arte bastante humanista, que não estava muito preocupado com cenas bíblicas. Essa questão das cenas bíblicas vai ser muita preocupação da Idade Média e até do próprio Renascimento e até do próprio Giotto, mas não uma tendência clássica. Letra E. Mostra preocupação artística em valorizar o ser humano. Não dá para perceber isso no afresco do Giotto. Não tem uma preocupação muito com a anatomia humana, com as formas humanas, isso não dá para perceber. Aí o que responde a questão é a letra C, que diz o seguinte: o Giotto, nesse afresco, já adota a técnica da perspectiva para dar realismo ao tema retratado, ou seja, ele transmite a noção de profundidade na sua obra. E isso já é a grande inovação do Giotto, que não era uma preocupação à perspectiva da arte gótica anterior ao Giotto. Então, por isso que a arte do Giotto já representa a transição aí de uma arte gótica para uma arte renascentista. Letra C responde a questão.